O Pesadelo da Cidadania Italiana, episódio 1. Tchau, amor, tudo bom? Eu sou a Ani, do blog do Itália, e eu tô aqui hoje com o relato da Paula, o primeiro vídeo da série Pesadelo da Cidadania Italiana, a série em que eu vou contar pra vocês o relato de pessoas que caíram em golpes, que caíram em ciladas ao contratar um mau profissional, uma má assessoria para o reconhecimento da cidadania italiana. Como eu contei no vídeo anterior, essa série tem o intuito de ajudar você que está aí em busca de reconhecer a tua cidadania italiana, em busca de contratar uma assessoria, a não cair nesse tipo de cilada, né? Porque eu vou contar os relatos e eu vou levantar o que você pode fazer para não cair em ciladas parecidas com essa, como a da Paula. Bom, vamos lá para a história da Paula? Vamos lá. Oi, Ana, tudo bem? Eu sou a Paula. Oi, Paula, tudo bom? Lembrando que a Paula é um nome fictício, tá, gente? Ela não chama Paula. E eu não vou falar nada que possa identificá-la, identificar a assessoria ou expor qualquer uma das partes, até porque eu não sou bobinha, né? Mas vamos lá. A minha história com a cidadania italiana começou em 2015, quando um primo meu tirou a cidadania italiana na Itália com a ajuda de uma agência. Ele ficou na Itália por 3 meses e de lá foi para a Inglaterra, onde ele mora até hoje. Ele chegou na Inglaterra num dia e uma semana depois já tinha um trabalho. Vive bem e isso acendeu em mim a vontade de seguir o mesmo caminho que ele. Mais ou menos um ano depois, no primeiro semestre de 2015, eu decidi seguir o mesmo caminho que esse primo. O sonho da cidadania italiana, ele nasce sempre por algum motivo, seja para deixar uma herança, seja para ter o passaporte para viajar, seja para poder morar na Europa. E esse era o sonho da Paula, era morar na Inglaterra, né? Eu tinha sido mandada embora do meu emprego e recebi o acerto. E também tinha o meu carro para vender e levantar o dinheiro que eu ia precisar para fazer a cidadania na Itália e começar a minha vida na Europa. Ela tinha um dinheiro contado, né? Porque o sonho da cidadania italiana, gente, além de ter um custo emocional alto, ele é financeiramente caro. Ele é caro, né? Ele é alto o preço dele. Então, ela tinha um dinheiro contado, enfim. Como a maior parte das pessoas, né, gente? Vamos lá, ninguém tem dinheiro para rasgar. Primeiro eu falei com a agência que o meu primo havia contratado, mas eles só tinham vaga para dali 4 meses e eu estava com pressa, eu não podia esperar. Paula, foi aqui que você começou a cavar a tua cova, foi aqui que você tirou a primeira pá de terra da cova que você se enfiou, do buraco que você se enfiou. Pressa e cidadania italiana, gente, elas não combinam, elas não andam juntas. Por quê? Porque a cidadania italiana, gente, ela vai acontecer no tempo que tem que ser. Algumas coisas vão demorar mais, para um vai ser rápido, para outro vai ser demorado, algum comune vai ser mais difícil, outros não. Vai ter uma NR que vai demorar, vai ter outra que não vai, enfim, não tem como precisar. E normalmente quem tem pressa cai na mão de picareta, porque até os bons profissionais mesmo, eles nem gostam de pegar gente com pressa, porque é dor de cabeça, sabe? Então é bem complicado isso. Então, não tenha pressa. Coloca na tua cabeça, assim, eu sei, eu entendo a pressa de vocês, mas não, pressa e cidadania italiana não combinam. Bom, vamos lá. Então eu comecei a buscar uma agência por conta própria, até que eu encontrei a que eu acabei contratando. Essa agência me indicaram num grupo de Facebook. Um monte de clientes falando bem, dizendo que eram corretos, faziam tudo certo. Bom, vamos falar agora sobre, eu falei isso no vídeo anterior também, sobre a questão do Super Indico. O Super Indico, gente, é praticamente um instituto dos grupos de Facebook de cidadania italiana, tá? Alguém vai lá e fala, queria contratar um assessor. Eu super indico fulano, eu super indico ciclano. E normalmente essas indicações, elas não são confiáveis, tá? Primeiro que a primeira coisa é confiar em indicação de estranho, né? Porque o pessoal de Facebook normalmente é estranho. Mas assim, a segunda questão é que muitas dessas indicações, elas são pagas. Essas pessoas, elas estão recebendo entre 5% e 10% de comissão do valor do contrato a ser fechado para indicar esse profissional. Muitas vezes essas pessoas, elas foram lesadas por esse profissional e essa é a forma que elas têm de diminuir o prejuízo delas. Então elas não estão nem aí, porque elas já resolveram o problema delas, então agora elas vão indicar mesmo, porque pelo menos elas vão diminuir o prejuízo financeiro delas. Isso sem contar naquelas pessoas que não têm escrúpulo mesmo, que eu já vi gente que fez reconhecimento da cidadania italiana no consulado, fazer super indico de assessoria dizendo que fez a prática com aquela determinada assessoria e não era verdade, né? Tudo em troca da comissão. Então, por favor, cuidado com o super indico. Mas vamos lá. Mandei e-mail para o dono da agência e primeiro ele me mandou um e-mail padrão desses de orçamento com o preço de como funcionava o serviço dele. Eu não entendia muita coisa de cidadania italiana na época, por isso eu quis contratar uma agência. Então tudo que ele dizia parecia bom e certo. Essa é uma outra coisa, gente. O não conhecer os passos, o passo a passo da cidadania italiana aumenta a chance de você cair numa cilada, de você passar um perrengue, de você ser enganado.
Você tem que conhecer o passo a passo da cidadania italiana. Tem bastante material na internet. Eu tenho um blog com 5 anos lá de conteúdo falando de cidadania italiana. Tem um monte de gente explicando como é que é o passo a passo. Tem e-book para comprar, tem curso. Enfim, tem muito material por aí para você aprender. Não contrata uma assessoria, não entrega a tua vida na mão de alguém cego, de olho vendado. Porque quando você não sabe o passo a passo, você tá caindo na mão de alguém sem saber nada. Então isso é um erro. Esse foi outro erro da Paula. Eu vi as fotos do apartamento onde eu ia ficar e gostei. Perguntei o nome da cidade para poder ver no Google, ele não me falou, disse que contava depois do contrato assinado por uma questão de segurança. Isso aí tudo bem, tá dentro, é normal isso, gente. O assessor disse que a cidadania saiu no máximo em 3 meses e me garantiu isso. Se alguém te garantir prazo, te disser prazo, foge. Assessor que garante prazo, é cilada. Ninguém pode garantir prazo. Assim como pressa e cidadania italiana não andam juntos, não combinam. Prazo é uma coisa que não dá para precisar. A gente pode falar em até 180 dias depois da residência, né? Porque é um prazo razoável. Mas quem promete 3 meses, 30 dias, 60 dias, foge. Porque tudo pode mudar. Ela não é uma prática toda certinha. Cada caso é um caso. E o comune pode mudar, um comune bom pode virar um comune ruim amanhã e vice-versa. Vamos lá. Eu não tinha documentação, eu tinha toda a documentação, só faltava a certidão de nascimento do meu trisavô italiano e que eu só tinha uma cópia. E ele falou que buscava e que eu não preciso, que buscava esse documento para mim e tudo mais. Tá, tudo bem. Isso aí também é prática, eles buscam um documento, aqui ela fala que ele descontaria o valor no valor total, é prática normal, não tem... O assessor analisou os documentos e disse que estava tudo ok, não precisava fazer nenhuma alteração. Então, ele ia buscar a certidão e que não precisava fazer nenhuma alteração, tá? O valor pago foi de 3.200 euros divididos assim, 50% na assinatura do contrato, 50% na chegada da Itália. Também outra prática bem normal. A primeira parte podia ser paga por transferência bancária no Brasil e a parte da Itália tinha que ser em dinheiro, em euro, na chegada. Aí eu falo, por que em dinheiro, em euro, né, quando chega na Itália? Será que é porque é mais barato pagar imposto no Brasil do que pagar na Itália? Então eu recebo em dinheiro e eu não preciso declarar? Será que tem uma sonegação de imposto aí? Não sabemos. Além disso, se eu quisesse que me buscasse no aeroporto, eu tinha que pagar 160 euros. Isso aí tá tudo ok, gente, porque ele tem um curso para ir buscar e tal. Eu quis tudo. Eu não falava italiano e nunca tinha viajado sozinha. Esse é o terceiro erro de Dona Paula. Ela não falava italiano. Gente, se eu tiver um conselho para te dar, se esse vídeo te servir para ter um conselho daqui, aprenda italiano antes de ir para a Itália fazer tua cidadania. Não vai sem falar a língua. A gente não vai para um outro país mexer com burocracia sem saber a língua do país. É mais uma deixa que a gente dá para ser enrolado se a gente cair na mão do picareta. Então, por favor, na hora de fazer tua cidadania, investe num curso de italiano. Isso vai ser bom para você. É um investimento em você. Quem sabe você gosta da Itália e resolve ficar na Itália? E aí você já sabe falar italiano, para conseguir um emprego vai ser muito mais fácil. Perguntei se tinha que registrar no cartório a assinatura do contrato e ele falou que não. Ele tinha mandado o contrato, né? E ele falou que não precisava assinar, que ele ia registrar na Itália. Vamos falar um pouquinho sobre registro de contrato. Esse contrato estava em italiano? Primeira coisa, o contrato tem que estar em italiano para ser válido na Itália, tá? Contrato em português não tem validade na Itália. Segundo ponto, sobre o registro do contrato. Não há obrigatoriedade de ser registrado esse contrato, mas pode ser feito. E eu aconselho que seja feito. Só que é o registro na Agenzia delle Entrate, que é a Receita Federal italiana. Só que, claro, o assessor vai colocar um valor ali que ele está cobrando, né, nesse contrato, e esse valor ele tem um imposto a ser pago. Então, o Estado italiano passa a saber que existe esse contrato de prestação de serviço com um valor X e que tem um imposto, né, que devido. Enfim, lembrando então que o contrato tem que ser em italiano e o registro é interessante. Só que assim, se o contrato for em português, você não consegue, se der por qualquer porcaria, você não consegue acionar judicialmente. Se ele for em italiano, mesmo que ele não tenha sido registrado, e houve descumprimento das cláusulas desse contrato, e é por isso que você tem que conhecer as cláusulas, aí você pode acionar judicialmente. Bom, vamos lá. Eu fiz a transferência para a conta que ele me passou, mandei o contrato assinado e agendamos o dia que eu ia chegar na Itália. Até aí o assessor era muito rápido e respondia minhas mensagens em questão de horas. Nunca ficou mais de um dia sem me responder. Claro, gente, venda. Se demorar na venda, ele perde a venda. Ele tem que ser rápido na venda. Até o maior picareta e tranqueira do mundo vai ser rápido para te vender. O problema vai ser depois que você pagar, meu bem.
Eu viajei num domingo, início de setembro, vou direto para Itália. Cheguei no aeroporto, ele estava lá com uma plaquinha com meu nome e um outro moço, meu nome de um outro moço que veio no mesmo avião que eu, mas eu não sabia. Antes de entrar no carro, já paguei a parte que faltava para ele. Antes de entrar no carro, ela pagou a parte que faltava para ele. Ela só não diz aqui se ele pediu isso, se fazia parte. Chegou, ó, me paga. Talvez sim. Viajamos por umas 3 horas até chegar no comune onde a gente ia se hospedar. Ele mostrou a cidade e disse que a casa onde íamos ficar era um pouco fora da cidade, mas tinha ônibus e era muito boa. Chegamos na casa e era mesmo bem fora da cidade. Era uma casa grande com 3 quartos e só para mim e para o João, o moço que chegou comigo. Cada quarto tinha 2 camas, cômodos, armário, a casa estava limpa, tudo certinho, tudo parecia 10. Mas não é, mesmo não sendo a mesma casa das fotos que ele tinha me mandado. Gente, ele vendeu para ela A e entregou B. Aqui você já vê que tem problema. Ele hospedou ela numa casa completamente diferente do lugar das fotos que ela viu. Aqui já é um problema. No contrato, gente, especifica tudo. Peçam até foto do lugar que vocês vão ficar, gente. Não aceite gato por lebre, tá? Isso aqui é importante. Colocar tudo, inclusive se vocês têm internet, como é que é o aquecimento, como é que funciona, isso e aquilo, tá? Deixamos as nossas coisas, fomos pro supermercado, ele falou pra gente comprar bastante comida. Eu vou pular uns pedaços, gente, senão fica muito longo e aí ninguém vai aguentar, tá? Quando chegamos de volta na casa, ele falou pra gente descansar, que no dia seguinte a gente ia fazer residência. Eu tava tão cansada que eu dormi o dia todo, o João reclamou que a internet não tava funcionando direito e caía toda hora. Dia seguinte a gente foi no comune fazer a residência, ele entrou sozinho na sala do funcionário e depois chamou o João e eu para assinar os papéis. Na volta para casa ele falou que agora a gente ia precisar ficar em casa esperando o vídeo ele passar. A gente perguntou da internet, ele falou que ia resolver, mas que por enquanto era pra gente usar celular, que ele ia colocando dados pra gente. Perguntando sobre as compras, ele falou que até o vídeo ele passar, era pra gente sair só se precisasse muito de alguma coisa. Fiquei preocupada em não saber responder as perguntas do vídeo e ele falou para ficar tranquila que ele ia estar junto, né? Então ela até podia ficar em casa, porque se ele ia estar junto, o vídeo ia avisá-lo, né? Lembrando que a gente não precisa ficar em cárcere privado quando tá esperando o vídeo ele passar. Eu até vou fazer depois um vídeo sobre isso, mas não precisa ficar em cárcere privado, ele avisa, tá? Caso ele passe, se não estiver em casa, ele deixa o vídeo. Não é para viajar também, tá? É só para não ficar em cárcere privado. Bom, começamos a esperar o vídeo na terça-feira. Na mesma semana chegaram 2 primas de São Paulo para ficar na mesma casa. E na outra semana mais gente chegou e a casa lotou. Então ficou todo mundo, todos os quartos completos. Todo mundo a mesma história. Chegar, ver no supermercado, depois no comune, esperar o vídeo. O vídeo para mim e para o João passou em 8 dias. O assessor veio meia hora antes do vídeo ele chegar. Ele fez umas perguntas pra gente e o assessor que respondeu. A gente só sorriu e mostrou os passaportes. No fim, ele foi embora e o assessor disse que estava tudo bem e que agora a nossa cidadania ia sair rápido, que já estávamos livres para fazer o que a gente quisesse, que se tivéssemos que ir no comune, ele avisava. Então, o vídeo ele passou, residência confirmada, foi o assessor que confirmou, que conversou com o vídeo, não sabemos qual a relação deste assessor com o oficial e com o vídeo, né? Ou só com o vídeo, enfim, mas, né? Eu sei que tem comune que avisa antes, enfim, não vou levantar essa lebre porque ela não fala sobre isso aqui. A internet continuava ruim, mas com a casa cheia a gente foi dando um jeito. Sempre que a gente reclamava, o assessor dizia que estava resolvendo. A gente ia na cidade fazer compras e passear um pouco, mas eu evitava porque só tinha ônibus de 3 em 3 horas. E não tinha ônibus no domingo. Olha o quão afastado era da cidade. E só tinha ônibus de 3 em 3 horas. Mas eu estava feliz, tudo estava acontecendo rápido, o pessoal da casa era divertido. Eu fiz umas poucas viagens pelo país porque meu dinheiro estava contado para depois que saísse o meu passaporte eu pudesse ter uma folguinha até conseguir um trabalho na Inglaterra. Isso aí, né? Então ela não saiu passeando. Ela estava ali pela cidadania para poder começar a vida dela lá. Setembro passou voando e outubro começou a esfriar. O aquecimento da casa era uma estufa pellet e como as janelas e as portas da casa eram velhas, entrava bastante frio na casa. Falamos com o assessor e ele falou que não tinha o que fazer. Bom, né? Ter o que fazer até tem, mas as janelas eram velhas, não tinha vidro duplo, provavelmente entrava frio, só tinha essa estufa pellet e eles estavam passando frio. O assessor poderia providenciar aquecimento? Poderia, gente, mas, né, cada um. Não sei o que tinha em contrato, né? Pelo visto não tinha nada disso. Nessa época, ele já não respondia as nossas mensagens no mesmo dia e quando respondia ou atendia o telefone era bem grosseiro, dizia que eu só reclamava. Claro, ele já vendeu, você já pagou. Outubro passou e eu comecei a me incomodar com a falta de notícias da minha cidadania. O assessor só dizia, tá no prazo, tem que esperar, é assim mesmo. É verdade, tava no prazo, tem que esperar, é assim mesmo.
Em dezembro fez muito frio naquela casa. A gente passava o dia cheio de casacos e cobertores na frente da estufa e com o fogão ligado. O chuveiro tinha aqueles tambores elétricos que aquecem a água e era preciso cronometrar o banho para cada um conseguisse tomar seu banho quente. É outro problema, mas é muito comum na Itália aquele aquecedor elétrico de água e os banhos eles vão conforme tem quantidade de água, né, gente? Isso aí faz parte também. Passamos o Natal na casa, foi bem gostoso, mas eu já estava bem agoniada. Afinal, já tinham passado 3 meses, os 3 meses que o assessor tinha me prometido. Prometeu o prazo que ele não podia cobrar, né, gente? Cumprir, né, gente? Não tem como. No fim de dezembro, meu primo conseguiu um trabalho para mim na Inglaterra e eu fiquei desesperada e fui falar com o assessor. Ele gritou comigo e disse que não era mágico, que não dependia dele e que eu tinha que esperar como estava no contrato. Olhei o contrato e lá dizia que podia levar até 6 meses e que o assessor não tinha o que fazer. Pois é, ele estava isso em contrato. Ele te prometeu um prazo, mas no contrato ele colocou outra coisa, né? E você acreditou no que ele te vendeu, porque a venda dele, a lábia dele era boa. E normalmente, gente, picareta tem lábia boa, a gente só... E o problema é esse, aí você cai. Quando você não conhece, você cai. Enfim. E o cara ainda gritou com ela, né? Aí começaram as grosserias, mas vamos lá. Janeiro de 2017 foi um dos meses mais tristes da minha vida. Fez muito frio, as pessoas da casa já estavam irritadas e eu comecei a achar que ia dar problema. Paula, você começou a achar que ia dar problema em janeiro. Em janeiro. Eu teria visto que dá problema. Você tinha que ter percebido que ia dar problema quando você chegou e a casa era diferente. Quando vocês foram colocados fora da cidade. Tudo isso, gente, é sinal. Bom, vamos lá. Falei com meu primo e ele me deu umas dicas do que eu devia fazer para falar com o assessor. Liguei para o assessor e ele aceitou falar comigo pessoalmente. Aceitou, fez favor, gente. Ele nunca ia na casa, era tudo por mensagem ou ligação. Isso já era início de fevereiro. E pelo contrato, depois de 4 meses na casa, a gente tinha que pagar 400 euros de aluguel. Então, assim, ela fechou 4 meses na casa, setembro, outubro, novembro, dezembro, de aluguel, né? Porque ela entrou em setembro. Dezembro, janeiro, fevereiro, ela já pagou 2 meses de aluguel, ela pagou mais 800 euros. Ela já gastou 4.000 euros nessa brincadeira. Ele já chegou todo irônico e eu pedi o contrato registrado na Itália. E ele falou que ia ver com o contador, porque não existia contrato registrado, né, gente? Isso aqui a gente já percebeu. Que se tivesse, ela já teria em mãos o extrato do registro. Falei que queria ir no Comune ver porque estava demorando tanto e ele ficou irritado. Mas como todo mundo na casa estava na mesma situação e virou um bate-boca, ele acabou cedendo. Disse que ia nos levar na Comune dali 2 dias. No Comune, tá? Não é na. É que eu tô tentando trocar, lembrando que Comune é masculino, é Il Comune. Levar no Comune dali 2 dias, porque era o dia que o funcionário trabalhava. No dia seguinte, a sócia dele, que a gente nunca tinha visto, apareceu na casa. Veio cheia de conversa, toda doce e disse que tinha dado um problema com o funcionário e estava uma pessoa substituindo. Então, assim, primeiro ele só aceitou ir no Comune sob pressão, levar o pessoal na... No dia seguinte apareceu uma sócia que ninguém viu, que ninguém nunca tinha visto. Mulher doce, melíflua, cheia de conversa. E disse que deu problema. Vamos lá. Que a cidadania das 2 primas de São Paulo estava ok. E de mais um dos rapazes do grupo. Que o João, a do João, aquele que chegou comigo, faltava só a assinatura do prefeito. Tem Comune que precisa de uma assinatura do síndico no ofício. Mas que tinha dado problema na minha e na do outro menino, o Rodrigo. Eu acho que foi o pior dia da minha vida. De um lado, gente comemorando e eu do outro sem entender nada. Eu e o outro menino do outro lado sem entender nada. Cara, imagina a decepção, né? Tem gente comemorando do teu lado e a tua cidadania não saiu. A tua deu problema. O que será que aconteceu? Bom, vamos ver. Então, ela pediu pra gente ir com ela no escritório da agência para vermos como resolver. Segundo eles, a nova funcionária decidiu que os nossos documentos tinham erros, mas eles iam procurar outro lugar pra gente ficar, outro Comune que aceitasse nossos documentos para não precisar fazer as retificações no Brasil. A gente já estava ferrado mesmo e aceitou. Não tínhamos escolha. Nesse dia, a gente soube que eles estavam com mais de 50 clientes fazendo a cidadania. Vocês imaginam, a gente deu problema com o funcionário, provavelmente ele foi afastado, não sabemos, né, o que aconteceu, de verdade, porque ela só sabe o que falaram para ela. E a nova oficial não aceitou a documentação porque tinha erros, né? E eles iam procurar uma outra casa. Agora vamos ver, eles estavam dizendo que ia achar uma solução. Tudo bem que foi sob pressão, tudo bem, tá ruim, mas que foi sob pressão. Mas eu vou arrumar. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Passamos o mês de fevereiro inteiro e nada deles arrumarem outra cidade. Comecei a ficar muito irritada e com muito medo. Eu ligava pra eles e só ouvia desculpinhas e enrolação. No dia 12 de março de 2017, ela já pagou 3 aluguéis além, né, gente? 1.200 euros. Eles apareceram na casa
que nessa altura da turma antiga só tinha eu e o Rodrigo, e fizeram a proposta de colocar a gente num comune que aceitava nossos documentos como estavam, mas que a gente tinha que pagar mais 2.000 euros. Não aceitamos na hora. Dissemos que a gente tinha que pensar. Ela já gastou 4.000 euros e 4.000, ela gastou 3.200 mais 1.200, são 4.400, mais 2.000 é das 6.400, fora todo o gasto dela, para eles trocarem ela de comune. É complicado, né? Vamos lá, vamos ver o que ela fez. Falei com meu primo em Londres e decidi que eu não ia continuar, que eu ia desistir da cidadania naquele momento. Eu não tinha 2.000 euros para correr o risco de dar errado, eu não podia jogar 2.000 euros fora. Ela já não confiava mais neles, né, gente? Então, assim, eu também não ia. Eu já tô lá 6 meses. Nada aconteceu. Só me trouxeram notícia da minha cidadania porque eu pressionei. E agora eles querem mais 2.000 euros para resolver o problema que eles que não deveria ter acontecido, que eles tinham que ter acompanhado mais de perto. Que de uma certa forma é sim responsabilidade deles, né? Eu também não ia gostar. Falei para a sócia do assessor que eu ia voltar para o Brasil, mas queria meus documentos de volta e pelo menos 1/3 do que eu tinha pago, como estava no contrato. Nessa hora, a máscara dela também caiu e a mulher doce começou a berrar comigo, dizer que a culpa do que tinha acontecido não era deles, que era para eu sair da casa e que era para eu sair da casa até o dia seguinte. Disse que eles não tinham culpa de eu ser azarada e que tinham feito mais de 500 cidadanias e nunca tinha dado nenhum problema. Ainda jogaram a culpa em cima dela, que ela que era azarada, e puseram a menina para correr, né? Não resolve o problema quando ela pede o dinheiro de volta, que consta nesse tal contrato, né? Que tinha uma devolução de 1/3 do dinheiro. E sabe o que é o mais engraçado? É que esse tipo de assessor diz assim: a nossa parte a gente fez, que era acompanhar no comune. A gente deu a residência e acompanhou no comune. Todo o resto não cabe mais a nós. Tem assessor que diz isso, quando na verdade você contratou o reconhecimento da tua cidadania italiana. Você não contratou residência e acompanhamento no comune, por mais que essa gente diga, tá? Vamos lá. Então, eu fiquei desesperada e decidi ir sozinha no comune pegar meus documentos de volta. Eu aprendi um pouco de italiano, nossa, graças a Deus, né? Naquele tempo enfiada naquela casa, e arrumei coragem. Quando eu consegui falar com a funcionária do comune, ela me mostrou os erros e me devolveu os documentos. Disse que o outro funcionário era amigo do assessor e por isso aceitava os erros, mas que ela não era assim. Que tinha encerrado mais de 20 cidadanias pelo mesmo motivo do mesmo assessor desde que ela tinha chegado. Bom, né? Então o problema não era bem ela que era azarada? Com certeza não era, né? E o outro funcionário era amigo do assessor. Que relação será que era essa? Amizade? Esquema? Não sabemos, né? Mas, né? Eu estou apenas aventando as possibilidades. Ela pegou os documentos dela e voltou aqui. Então eu peguei os documentos e as minhas coisas e voltei para o Brasil, sem dinheiro e sem a cidadania italiana. Cheguei no Brasil no dia 21 de março de 2017, com o ranço da Itália e de cidadania italiana. Fiquei mais de 6 meses na Itália e voltei com as mãos abanando. Tentei de todas as formas que eu podia na época pedir meu dinheiro de volta. Aquele 1/3 que dizia no contrato, que nunca foi registrado e que nunca serviu para nada, só para me enganar. Ela não conseguiu nada de volta. Você imagina, gente, que decepção, que pesadelo. Você saiu cheia de sonho, de expectativa, que você vai fazer a tua cidadania, vai mudar para Londres, tralalá, 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 e o que acontece? Você volta com a mão abanando, sem nada. Fica 6 meses na Itália gastando dinheiro e perdendo tudo que você tem. Ó, 10, né? Que horror. Enfim. Em 2018, já com trauma superado, decidi fazer a minha cidadania sozinha e foi quando eu comecei a ler sobre o processo, como funciona mesmo. Contratei um advogado para fazer as certificações das minhas certidões e encontrei um comune para fazer a minha cidadania sozinha, sem precisar pagar uma fortuna para ser enganada, porque foi isso que aconteceu com ela. Ela gastou muito dinheiro, ela perdeu no mínimo, por baixo, pelos cálculos que eu fiz, 6.000 euros na mão desses picaretas, porque você tem que contar que ela morou lá, que ela pagou aluguel, tudo que aconteceu com ela, tudo que ela jogou, fora o emocional. Olha o trauma que isso causou nessa menina. Ela foi forte, porque tem muita gente que não aguenta. E foi nessa época que eu comecei a ver relato de pessoas que tinham feito a cidadania com os mesmos assessores e que também tinham se dado mal. Pelo que eu fiquei sabendo, eles mudaram de região e continuam agindo da mesma maneira. Modus operandi normal dessa turma. Eles acabam com um comune, eles sujam o nome deles, eles se sujam, eles se queimam, aí eles pegam, mudam o nome da empresa e mudam de região, vão atuar lá no outro lugar. Gente, lembrando que a Itália tem mais de 8.000 cidades, né? Então é muito fácil. Aí eles vão lá para outro lugar, para outra grota, agem do mesmo jeito, fazem da mesma forma e nada acontece, infelizmente.
Foi também estudando sobre a cidadania italiana para o meu processo que eu conheci o blog do Itália e que me ajudou muito a fazer tudo sozinha. E eu fico muito feliz de ter participado disso de alguma forma, mesmo que indiretamente. Eu terminei o ano de 2018 cidadã italiana e me mudei para a Inglaterra, onde eu moro hoje. Meu processo de cidadania durou exatos 137 dias e não custou metade do que eu gastei com os picaretas. Pensa nisso, gente. Ela fez sozinha e funcionou. Não é pra todo mundo fazer sozinha, gente. Um dia eu faço um vídeo explicando por que eu sempre digo isso. Mas assim, gente, olha o dinheiro que ela pôs na mão dessa gente. Essa gente quase acabou com o sonho dessa menina. Eu fico muito feliz que ela tenha tido força de conseguir fazer. Mas essa é a importância de você conhecer o passo a passo da cidadania. Você saber o que fazer. Obrigado por contar a minha história. E desejo que sirva de alerta para quem quer contratar um assessor para fazer a cidadania italiana. Eu que agradeço por ter compartilhado comigo. Você me procurou tem um tempo, a gente conversou, você pediu se eu podia compartilhar a tua história, foi aí que surgiu a ideia de fazer os vídeos, então que eu acabei amadurecendo essa ideia. É aquilo que eu quero falar uma coisa muito importante sobre essa questão desses vídeos. Se eu conseguir ajudar uma pessoa a não cair numa mão de um picareta desse, eu já cumpri a minha função. Eu já vou estar satisfeita. Porque assim, cada pessoa que me pede socorro, eu tento ajudar. Mas aqui eu acho que eu vou conseguir ajudar mais gente ainda, né? Eu que agradeço então, Paula, por ter compartilhado comigo o teu relato. E é isso, gente. O relato da Paula, que caiu na mão dessa picaretagem toda. E que bom que hoje ela tá lá na Inglaterra. Bom, gente, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui pra mim, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com mais pessoas. E se você tiver um relato, me manda no e-mail que tá aqui na descrição. E aí me conta que eu posso contar ele aqui e compartilhar a tua história também aqui no canal. Muito obrigada, é isso, até a próxima, arrivederci!